Senhor presidente, colegas vereadores, é uma grande satisfação estar aqui para este grande expediente do mês de maio. Eu e o vereador Libardi fomos escolhidos para estar nesses primeiros grandes expedientes deste mês tão importante. E, como os colegas sabem, ano passado eu já trouxe isso no meu primeiro ano de mandato e este ano repito, e em alguma medida, e aprofundo um pouco mais o assunto, que é o mês do Maio Laranja. E para aqueles que talvez não lembram ou não sabem, mês de combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Um mês importantíssimo, não à toa estou com esse laço aqui no peito, que no ano passado nós ganhamos, os colegas que estiveram participando também de um evento promovido aqui na Casa da Cultura, também receberam isso como uma forma de nós lembrarmos, e levarmos esta informação a toda a sociedade. Ainda é um tema extremamente delicado, com um tabu muito grande a ser debatido, mas eu creio que nós, como homens e mulheres públicos, precisamos tratar deste tema, precisamos ter a coragem, e eu diria também o estômago para falar de um tema tão indigesto, mas precisamos ser a voz daqueles que não têm voz e não são muitas vezes ouvidos em situações como essa. Nós temos aqui um panorama atual do abuso e da exploração sexual dentro do nosso país, que eu faço questão de apresentar aos colegas para que nós tenhamos noção da dimensão do problema, em que pé nós estamos e qual é a dimensão daquilo que nós estamos tratando aqui. Apenas em 2025, colegas, nós tivemos, isso aqui são números registrados, tá? Fonte do Ministério da Justiça. Tem muita coisa que não vem sequer a registro, mas apenas de casos registrados foram 83 mil casos registrados de estupro no nosso país. 57 mil foram casos de estupro de vulneráveis, dando aí uma média de 7 em cada 10 vítimas tendo menos de 14 anos de idade. Observem, a cada 10 vítimas, 70% tinha menos de 14 anos, o que tipifica, então, a vulnerabilidade da vítima. E, na sequência, nós temos aqui um novo dado falando sobre o abuso sexual infantil online. Mais de 63 mil casos, e aqui cabe a nossa atenção enquanto vereadores, para nós observarmos que nós temos um número muito próximo do número total de estupros físicos, estupros literais, se é que nós podemos usar essa expressão, porque aqui nós estamos falando do aspecto online. Mais de 63 mil, 49.300 denúncias de pornografia infantil online entre janeiro e julho de 2025. E um dado que nos assusta e nos preocupa, o Brasil está em 5º lugar no mundo em denúncias de abuso sexual infantil na internet. Aqui tem duas, as fontes são a ONG SafeNet Brasil e o relatório InHope. Na sequência, nós precisamos também apresentar isso, que é o uso da inteligência artificial para gerar imagens falsas, de abuso, chamado deepfake. Isso é comercializado, inclusive, muitas vezes, E aqui eu trago duas matérias. Grande polêmica no Brasil sobre a absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos. E ali, uma linha de apoio, Código Penal, que considera crime as relações sexuais com menores de 14 anos, não consegue erradicar a prática profundamente enraizada do casamento infantil. A linha está pequena aqui, o meu óculos também tem que ser ajustado o grau, vereador Dani. E ao lado, estupro coletivo de crianças em São Paulo. Acho que os colegas viram isso, matéria recente agora da última semana. Essa matéria é de ontem, no caso, dia 4. Adolescentes procurados por participação em abuso contra a criança, vejam, colegas, de 7 e 10 anos, 2 crianças de 7 e 10 anos. Outros 3 menores já foram apreendidos e um adulto foi preso na Bahia após confessar o crime. Eu fiquei estarrecido, e tem mais uma terceira matéria que eu já vou citar também. Fiquei estarrecido, colegas, domingo eu fiz uma prova e quando saí da prova liguei o telefone, a primeira notificação, vereador Becker, que veio para mim, foi um vídeo do pré-candidato a deputado federal, Rony Gabriel, falando sobre este caso aqui, do estupro coletivo de crianças em São Paulo. Vejam, colegas, quão estarrecedor é um número como esse, um dado como esse. 2 crianças de 7 e 10 anos sendo estupradas. E isso, detalhe, foi gravado e foi publicado. Olhem o tamanho do absurdo. Olhem o tamanho do absurdo. Crianças sendo violentadas por adolescentes, e inclusive com a supervisão, vamos dizer assim, de um adulto que confessou o próprio crime. E tudo isso gravado e publicado. Vejam, nós estamos diante de um inimigo silencioso. Estamos diante de uma potestade, acho que esse é o nome que eu usaria.
é uma investidura diabólica contra a vida de crianças e adolescentes por meio do estupro, por meio do abuso e da violência sexual. Então, esta casa precisa estar com os ouvidos e olhos abertos para isso, precisamos nos dispor e ter coragem de falar deste assunto aqui nesta casa, trazer pessoas para esta casa. Eu creio que este mês é um mês muito propício para isso. Estou tentando articular a vinda de um profissional da área para que nós possamos trazer esta casa neste mês e possamos falar sobre esta pauta, porque é uma pauta urgente. É silencioso o dano que ocorre na vida de crianças e adolescentes e muitos destes acabam levando este dano para o futuro da sua vida e para as futuras famílias que serão constituídas por eles. Mega operação no Brasil e no exterior prende suspeitos de cometer abuso sexual infantil, matéria de 28 de abril deste ano. Próximo slide, por gentileza, seu a parte, vereador Lucas Cariná. Obrigado, vereador Caleb. O senhor sabe que na legislatura passada, até não está aqui, mas o vereador Fiuza, em umas 2 ou 3 legislaturas, ele criou uma frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente. Ele sempre trazia os temas e nós conversamos em vários momentos sobre isso. Quando falamos antes da sessão, inclusive, sobre a manifestação da pastora Helena Raquel, e uma das coisas que ela fala exatamente, que me chamou a atenção, são esses grupos da Deep Web e outros, de mais de 1 milhão de pessoas, e nesses grupos sobre pedofilia. Então, se nós pensarmos que tem 1 milhão de pessoas, desses dados que são dados provavelmente que não são os totais, tem pessoas em Caxias. Provavelmente tem pessoas em Caxias que estão nesses grupos vendo, consumindo e divulgando abusos às crianças e os adolescentes. Eu quero dizer que eu sou parceiro, vereador. Acho que seria de bom grado nós pensarmos numa frente parlamentar para tratar sobre isso e, por fim, trazermos alguém que seja especialista em deep web, em crimes virtuais e tal, que vira e mexe, eu circulo nas escolas e me deparo com os coordenadores, com os professores e mesmo com os pais falando sobre as nossas crianças que consomem jogos, Roblox. Vejo, vira e mexe. E aí tá jogando Roblox e vem lá um negócio que é violência, que é, sei lá, sexualização, né? Então, acho que é um tema caro e importante. Essa casa tem o compromisso de chamarmos especialistas, trazermos o judiciário, polícia, educação, enfim. Eu quero dizer que eu sou parceiro, é muito importante a sua colocação. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Sim, fui provocado, inclusive, nesse assunto que o senhor traz aqui à tona, a questão do aspecto online, né? Eu vou usar o online como um agregador aí total, seja internet, aplicativos e relações por meio de redes sociais, compartilhamento de material pornográfico, infantil, inclusive, que é aqui a tipificação, né? É o problema, é o aspecto criminal. E fui provocado nesse assunto justamente por um policial civil, vereador Lucas, que me sugeriu que esta casa fizesse. Então, sim, irei propor uma frente parlamentar, o senhor é bem-vindo a ingressar com os demais vereadores desta casa, porque nós precisamos tratar desse assunto, precisamos ser a voz de crianças que muitas vezes, colegas, nós às vezes não dimensionamos isso, mas o principal agressor está próximo, né? Tem aquela expressão, o inimigo mora ao lado. E eu diria, às vezes, o inimigo mora dentro da casa, está junto com essa criança. Às vezes é o pai, é a mãe, é o tio, é o avô, é a tia, é a avó. São pessoas que estão no entorno. É um primo que às vezes vem para a casa da pessoa e nós temos a confiança porque tem um aspecto sanguíneo e muitas vezes essa confiança está silenciando crianças e adolescentes de exporem esse tipo de abuso e estão caminhando para a vida adulta levando este trauma. Então, acho que é um compromisso, fico feliz que os colegas sejam parceiros dessa situação também. Presidente, em tempo oportuno, peço para o senhor assegurar uma declaração de líder para a bancada do Progressistas. Na sequência, colegas, eu quero trazer aqui, em resposta a isso, uma tentativa de resposta a esse assunto, projeto de lei protocolado por mim, que aguarda parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação desta casa, que é nós criarmos um programa municipal de prevenção e combate à violência sexual. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Cristiano. Desculpa, por favor. Desculpa, vereador Caleb, né, mas eu gostaria de invocar o artigo 104 a prorrogação da sessão do nosso regimento interno, né, visto que estamos ao tardar da hora, e garantir aí, proporcionar que tenham o uso da palavra garantido dos nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano. Sua questão de ordem foi deferida. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Com voto favorável do vereador Caleb Garbim, que encontra-se na tribuna. Jogando a favor do próprio time. Voto sim, presidente.
voto favorável do vereador Cláudio Libardi. Encerrado o registro de votos e encerrada a votação. A questão de ordem formulada pelo vereador Tenente Cristiano foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência da vereadora Andressa Malman, Bortola, Estela Balardim, Fiuza, em representação junto ao Poder Executivo Municipal, presidente Wagner Petrini, ausentes em licença saúde, vereador Sandro Fantinel, Zé D'Ambrós e vereadora Rose Frigeri em representação. Continua com a palavra da tribuna o vereador Caleb Garbim em declaração de líder da bancada do Progressista. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Becker, pela gentileza para garantir o nosso tempo aqui. Como eu falava, colegas, então, nós apresentamos este projeto que visa a prevenção e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Está na CCJL, é um projeto que certamente é interesse de todos nós vereadores aqui, porque é um projeto multissetorial que trata, inclusive, do apoio da iniciativa privada, que também tem responsabilidade, assim como esta casa tem de maneira inicial. Eu acho que a sociedade como um todo precisa se mobilizar nesse sentido. E este projeto vem justamente no espírito do triste caso da menina Nayara, que há 8 anos teve a sua infância interrompida, uma menina que morava na região sul, inclusive bem próximo ao bairro onde eu frequentei toda a minha adolescência, juventude e fase adulta. E essa menina teve a sua vida ceifada posterior a um abuso sexual. Todos os colegas aqui lembram, foi um caso que chocou a toda a comunidade caxiense e, por que não dizer, o nosso estado e o Brasil. Então, é uma forma singela de nós homenagearmos a memória desta criança para que outros casos não se repitam semelhante ao caso desta menina que há 8 anos nos deixou vítima deste fato. Grande parte ocorre dentro do ciclo de confiança, como nós sinalizamos, muitos casos não são denunciados e a prevenção precisa começar desde cedo. E aqui, dentre outras coisas, o projeto propõe, colegas, ações nas escolas públicas e privadas por meio de educação preventiva, orientação e identificação precoce de sinais de violência. Nós precisamos ter um canal direto e, para isso, esse programa municipal vai incluir ações, então, para os alunos, orientação para os pais e responsáveis, também uma capacitação de professores e servidores do ambiente escolar e a divulgação dos canais de denúncia, para que nós tenhamos essa multissetorialidade e integração entre as forças de segurança pública, entre as entidades da nossa sociedade, todas as pessoas estarem mobilizadas nesse aspecto. Não adianta só nós falarmos com a criança, se a criança não tiver um ambiente seguro para fazer a devida denúncia. Nós precisamos, volta por gentileza, nós precisamos ter ações que também venham orientar os pais e professores. Porque muitas vezes o professor ele faz um papel, vereador Lucas, o senhor que é professor nesta casa, outros colegas aqui também são e já foram. O professor, às vezes, a última coisa que ele é em sala de aula é professor. Porque ele muitas vezes é pai, ele é psicólogo, ele é assistente social, ele é conselheiro, ele é aquele que vai ouvir a criança no intervalo de uma aula, que identifica os sinais iniciais de um abuso ou de um potencial abuso que virá a ocorrer, e tudo isso pode ser desarmado a tempo por nós. Então, eu creio que é algo que vai beneficiar, que pode ser um marco dentro da nossa cidade, para que nós possamos estruturar forças em conjunto com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, para casos em que envolvam também o tráfico de crianças, que é um assunto ainda mais silencioso, mas a própria Polícia Federal, que trabalha com casos como este, e diversas forças da segurança pública, e especialmente as escolas que são parceiras nisso. E eu fiz questão de incluir aqui neste projeto as escolas privadas, porque não se trata de uma prática que ocorre somente no setor público. As escolas privadas também podem participar, inclusive contribuir com a sua força de trabalho, com a participação efetiva de professores e etc., profissionais, funcionários, colaboradores, para que nós cheguemos a este objetivo, que é justamente dar voz e nós termos canais onde as pessoas possam fazer a denúncia e isso seja apurado. Isso não seja mais uma estatística, não seja mais um dado triste e apenas um mês que nós lembramos, como é o caso do Maio Laranja. A gente lembra, faz menção disso e ao longo do ano é um assunto que muitas vezes fica em segundo até terceiro plano. Eu sei que é um assunto indigesto, complicado, mas a gente precisa ter coragem de se posicionar e citar este aspecto. Avançando, pode avançar também esse projeto, nós já falamos desse projeto aqui, falar sobre a prevenção e a proteger. Então, a informação vai gerar proteção às crianças, a orientação vai gerar segurança, mas o silêncio acaba gerando cada vez mais riscos. E por isso, nós precisamos construir essa cultura de proteção integral à infância das nossas crianças, à adolescência, à juventude, para que nós não tenhamos mais casos de estupro, como aconteceu recentemente em São Paulo, não tenhamos mais casos
Nayara, como nós tivemos há 8 anos na nossa cidade, porque é uma ação conjunta, é um dever de todos nós. E eu creio sim que é um dever moral e também é uma responsabilidade social que cada um de nós temos. Para finalizar minha fala, eu deixo uma frase aqui do alemão Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz pelas suas crianças ou com as suas crianças. O nível moral de uma sociedade, colegas vereadores e vereadoras, pode ser medido em como nós tratamos as nossas crianças. E é com esse espírito de responsabilidade e de empatia por esta causa que eu subo essa tribuna mais uma vez no mês de maio agora de 2026, para trazer esse assunto à tona, para nós criarmos, né, mediante essa provocação que nós tivemos aqui, era um intento da minha parte, eu acho que isso se efetiva nessa manhã, uma frente parlamentar que cuide deste assunto, né, porque isso de fato tangencia diversas áreas, isso é uma pauta pluripartidária e merece a nossa atenção para que nós continuemos olhando para esse tipo de coisa. Para encaminhar a parte do vereador Fiuza, só mencionar, o deputado Osmar Terra, deputado com o qual tenho uma boa parceria, já enviou recursos para essa cidade, é autor da lei que justamente que responsabiliza a prática do cyberbullying, que também é uma das formas em que se manifesta essa violência sexual às crianças. Isso às vezes começa com uma brincadeira, começa com uma ideia ingênua aparentemente, e depois isso evolui e caminha para crimes praticados contra crianças, que o crime às vezes é responsabilizado e apurado, mas o dano que fica na vida dessa criança fica permanente e ela leva para a sua futura família. Seu a parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Caleb. Parabenizar Vossa Excelência por esta proposição e dizer da importância deste tema, um tema caro na discussão da sociedade, que é defender os direitos das nossas crianças e adolescentes. Sabemos, infelizmente, o quanto as situações de violência têm acontecido não apenas na nossa cidade, mas também em todo o estado brasileiro e também fora do país, do cuidado que nós devemos de ter com esta pauta e dizer que quando lá em 2017 e 2018 proporcionamos, juntamente com alguns pares que aqui se encontram nesta casa, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, lutávamos muito até para que nós viéssemos ter, no mínimo, mais 2 conselhos tutelares aqui na nossa cidade, para abranger um serviço de mais efetivo, de mais qualidade, mas nós sabemos o quanto é criar uma estrutura como essa, que também irá criar mais demanda, é inevitável que isso aconteça, mas parabenizar essa situação da gente discutir esse tema novamente, vai ser um privilégio estar junto com o amigo nesta luta. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Obrigado, vereador Fiuza. O senhor traz à tona um tema caro, importante, já ouvi isso de diversos conselheiros tutelares, a preocupação em que se amplie a atuação de 2 para 4 conselhos, pelo menos, né? Nós temos essa realidade em outras cidades já, Caxias do Sul tem um número muito aquém, e isso é um déficit, uma defasagem de anos, né? Nós não temos visto uma mobilização já há muito tempo envolvendo essa pauta, e eu acho que também a sua sugestão vem a calhar para nós trazermos e debatermos isso dentro dessa frente parlamentar, que justamente objetifica a proteção da criança, tem como objetivo isso, né? Cuidar da criança ou adolescente. Para esse processo, o Conselho Tutelar é extremamente fundamental, é o garantidor desse direito, é quem vai dar voz, quem vai ampliar, e por vezes nós recebemos já conselheiros tutelares aqui nesta casa para tratar de temas que envolvem esta preocupação com a criança e adolescente. Inclusive, o Conselho Tutelar é convidado também a participar deste momento que eu tenho como objetivo nós promovermos aqui nesta casa, de discussão deste assunto, para nós, de fato, sermos uma voz para estas crianças e começarmos a comprar esta briga. Vou usar isso entre aspas, né? Comprar esta briga. Nós temos a coragem, mesmo que seja um assunto difícil, mesmo que seja um assunto pesado, nós temos a coragem de entrar nesta pauta, porque o vereador Lucas traz um dado importante. Se nós temos 1 milhão de brasileiros que estão inseridos em grupos de compartilhamento de pornografia infantil e etc., é bem provável que a estatística esteja alcançando pessoas dentro da nossa cidade. Então, o inimigo mora ao lado, né? As pessoas estão próximas à nossa cidade e nós temos que proteger a inocência e a infância de crianças e adolescentes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado aos colegas pelas contribuições. Obrigado, vereador Caleb.